João 11, versículo 20. Capítulo 11, versículo 20. Glória a Deus, gente. Graças a Deus. João 11, 20. Pai, em nome de Jesus, coloca a mão sobre a palavra. Revela a sua palavra, meu Deus, aos nossos corações. Revela o que está por detrás da língua, que é teu Espírito Santo. Nos dê sabedoria, meu Deus, para compreendermos e entendermos as suas palavras, as suas escrituras. Tudo que for dito aqui hoje, meu Deus, que venha do teu Espírito para a vida do seu povo. Que através dessa palavra, meu Deus, eles saiam daqui hoje edificados e transformados em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus, gente. Olha que a Bíblia diz: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, o que vai acontecer, gente? Viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus fez uma pergunta para ela. E Jesus, Marta foi desesperada atrás de Jesus: Senhor, Senhor, meu irmão se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha sido sepultado, meu irmão não estava morto. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria descido à sepultura. Aí Jesus diz: o teu irmão há de ressurgir. Quando Jesus diz o seu irmão há, ele está dizendo o futuro. Consegue entender, gente? Quando ele disse seu irmão há, ele quis dizer que o seu irmão vai reviver, ressuscitar. Quando ele diz que o seu irmão vai ressuscitar, ele está usando o verbo no futuro. O seu irmão vai reviver. Aí Marta olhou para ele e disse: eu sei, Senhor, eu sei que ele vai reviver, mas no último dia. Quando o Senhor ressuscitar todos os que morreram na terra, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Aí Jesus olhou para ela: você não entendeu, Marta? Eu sou a ressurreição. E Jesus diz: eu sou a vida. Ela não estava entendendo nada. Ela disse: ah, Senhor, eu sei que ele vai voltar à vida quando o Senhor vier para buscar a tua igreja e
ressuscitar os mortos. Jesus disse: você não entendeu. Marta, quem está diante do túmulo, quem está diante de Lázaro, é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Ela não está entendendo nada. Ela conhecia a palavra, mas não conhecia o Espírito. Ela estava diante da vida que era Jesus. Ela estava diante daquele que fez a vida, mas o coração dela estava esperando que o seu irmão ressuscitasse no último dia, no juízo final. Jesus disse assim: olha, esquece. Jesus disse: esquece. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim pode morrer, mas viverá eternamente. Diga agora comigo. Quando Lázaro morreu, o seu corpo, a sua matéria, o seu corpo físico foi para o túmulo, mas o teu espírito já tinha ressuscitado. Aqueles que morrem em Jesus, o corpo vai para a sepultura, o corpo volta para o pó, mas o espírito já revive no mundo espiritual. O seu espírito, ele ressuscita para viver eternamente. Diga glória a Deus. E ela não estava entendendo isso. Aí Jesus simplificou: deixa eu falar para você, minha filha, eu sou a ressurreição e a vida. E eu digo para o teu irmão: Lázaro, vem para fora. Quando Jesus disse Lázaro, vem para fora, ali a matéria estava morta, o corpo, mas o espírito estava vivo. O espírito de Lázaro ouviu a voz de Jesus e voltou para o corpo e levantou o corpo de Lázaro. Só que quando Jesus disse Lázaro, vem para fora, aquela palavra com poder saiu, aquela palavra saiu com vida, com poder, com autoridade. E junto com aquela palavra foi o Espírito Santo, entrou em Lázaro e o levantou daquele túmulo, daquele sepulcro. Diga glória a Deus. Quando Jesus disse Lázaro, vem para fora, o Espírito Santo foi e trouxe o espírito de Lázaro de volta à vida, à matéria, ao corpo. Porque o espírito, quando Jesus vem para fora, o Espírito Santo devolve o espírito de Lázaro e Lázaro revive na matéria, no corpo humano. E aí Jesus olhou para ele e disse: Marta, minha filha, quem acredita em mim pode morrer, mas vai viver eternamente. Olha o que Paulo diz: morrer em Cristo é lucro. Por que morrer em Cristo é lucro? O Paulo quis dizer que morrer em Cristo, morrer salvo, é vantagem, porque a matéria vai morrer, o corpo morre, mas o teu espírito vai ressuscitar para viver para todo sempre, eternamente. E quando Jesus ressuscitar os mortos, o teu corpo vai ressuscitar no corpo incorruptível. O seu corpo não vai morrer mais. Glória a Deus, gente. O seu corpo não vai morrer mais, porque ele se tornou eterno, incorruptível. Diga glória a Deus. Foi o que aconteceu. Aí Jesus, deixa eu te falar uma coisa, Marta. Seu irmão está ali, mas é só matéria, tá? Porque quem crê em mim pode morrer aqui na terra, mas no mundo espiritual ele revive para receber a vida eterna, a eternidade. Só que com os olhos físicos, Marta só conseguia ver o seu irmão, só conseguia imaginar, só conseguia ver na mente de Marta o corpo do irmão sepultado. Mas com os olhos espirituais,
Jesus via Lázaro ressuscitado. Glória a Deus. Quem morre sem Jesus, sem Espírito Santo, ele revive? Ele morre e morre de novo. Ele morre aqui na terra e morre na eternidade do inferno. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Só que é uma morte de tormento, sabe, gente? É uma tormenta assim que não vai ter mais fim. Vai passar, não vai ter nem anos. Não vai ter anos, não vai ter data, porque não vai ter fim. É para sempre, eternamente. E Jesus está falando: se você crê em Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. Então morra, mas morra acreditando em Jesus. Lázaro morreu crendo em Jesus, acreditando em Jesus, e Jesus estava comparando Lázaro. Jesus estava falando: ó, teu irmão morreu acreditando, mas a matéria morreu, mas o espírito reviveu, está vivo, está salvo. Jesus está falando: o segredo para ser salvo é acreditar em Jesus, na salvação. E aí no final Jesus diz assim: ó, Marta, eu vou declarar mais uma vez para você. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 26: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Todo aquele que vive e crê em Jesus não vai perder a eternidade, a vida eterna. Jesus está falando: se você morrer acreditando que Jesus é o Cristo, é o seu Salvador, é o seu Redentor, o Jesus da Bíblia, o Jesus invisível, mas real, o Jesus que você não enxerga através de imagens, através de desenhos, através de um pedaço de ferro, de um pedaço de pau, de madeira, não. Ele é um Jesus invisível. Se você crê que Jesus existe e pode salvar a sua alma, Jesus está falando: a todo aquele que vive, traduzindo, todos aqueles que vivem a sua vida humana, se morrer acreditando que eu salvo, que eu posso salvá-lo, ele vai ser salvo, vai reviver. Glória a Deus. Lembra o Lázaro na cruz? Ele não tinha morrido, mas ele falou: Senhor, lembra de mim quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, quando o Senhor voltar no seu reino, lembra de mim. Por que ele falou lembra? Porque ele já acreditava ali. Quando ele usou essas palavras lembra, ele já estava declarando que Jesus era rei. Porque quem governa um castelo, quem governa um reino, é rei. Então quando ele chamou Jesus no reino, ele já estava declarando que Jesus era rei. Então quando ele declarou que Jesus era rei, ele já acreditou que Jesus poderia salvar a alma dele, a vida dele. Jesus disse assim: ó, é hoje. Hoje mesmo eu subo e você chega lá junto comigo no paraíso. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele acreditou que Jesus era o seu Salvador. Quem crê que Jesus é o seu Salvador? Crê? Então Jesus está falando: se você morrer se você passar até o último dia da sua vida, pode estar gemendo, pode estar contorcendo-se antes de partir. Se você acreditar que Jesus, na sua salvação, se você acreditar em Jesus, a sua matéria morre, mas o teu espírito é salvo, vai para o paraíso. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Aí, e aqueles que não creem em Jesus? Vai para o inferno. E os ateus que não querem se converter?
e não acreditam em Jesus de jeito nenhum. E não acreditam em Deus de jeito nenhum. E não acreditam na palavra de jeito nenhum. Eles vão para onde, gente? No inferno. E aqueles que creem que morreu, acabou, vão para onde, gente? Para o inferno. Porque quando morre, não acaba não. Aqui é só uma vida temporária, gente. Mas a eternidade é depois daqui. Consegue entender? Tudo na terra tem um prazo de validade. A parede, ela tem um prazo para ficar conservada. A parede, gente, ela fica pintadinha a vida inteira? Não. Chega uma hora que começa a desfaleirar, começa a mofar. Ela não é, gente. Uma parte começa a ficar amarela, a outra começa a ficar preta. Por quê? Porque muitos anos chegou um momento que não deu mais. Começou a sujar, a estragar. Se você deixar você comprou, o primeiro dia seu de compra no mercado. Se você deixar aquela compra a vida inteira, ela vai continuar como se fosse o primeiro dia? Não. Vai mofar, vai dar bichinho. Por quê? Porque tem prazo de validade. E o ser humano, gente, ele tem a mesma força de quando ele era jovem, quando está mais velho? Não. Por quê? Porque tem um prazo de validade. Aí vai se desgastando. Aí começa a vir problemas, saúde espiritual. Aí vai aumentando. Aí até não dá mais, aonde Deus fala, chega, acabou. Por quê? Tem um prazo de validade. E Jesus está falando, todo aquele que vive na terra e crê em mim, morre e viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não vai morrer eternamente. Crê nisso? Jesus está falando. Todo aquele que vive na terra e crê em Jesus eternamente, não vai perder a salvação. Glória a Deus, gente. Agora eu quero que você pula rapidinho no versículo. 2 Coríntios 4. Segundo Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Segundo Coríntios. O que o diabo mais queria fazer com Jesus? Matar. Queria ou não queria? Ele usou os fariseus, os escribas, aqueles que conheciam a palavra. O diabo usou até eles para bombardear Jesus, fazer Jesus cair. Foi aonde Satanás usou Judas para trair Jesus e entregar a vida de Jesus nas mãos das autoridades, para as autoridades acabar com a vida de Jesus. Foi ou não foi, gente? O diabo mais queria acabar com Jesus e ele conseguiu. Matou o corpo, mas o espírito ele não tocou. Quando a morte veio pegar, quando a morte veio de contra Jesus, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a minha alma. Quando Jesus entregou o espírito para o Pai, aí Jesus desfaleceu, morreu e acabou, foi consumado. Diga glória a Deus, gente. Até Jesus, gente, antes de morrer, entregou a sua vida, a sua alma nas mãos do Pai.
E antes de ele morrer, ele falou: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, a minha alma. Quando ele entregou o espírito, o corpo morreu. Aí no terceiro dia, o que acontece? Ressuscita. Porque o mesmo espírito que ele entregou para o Pai, foi o mesmo espírito que o Pai devolveu para levantá-lo daquele túmulo, daquele sepulcro. Aí ele diz assim, no 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É só esse versículo. Lê de novo, pastor, para você entender. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha que Paulo diz: sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. Quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. Então Paulo deixou bem claro que nós sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, que aquele que fez Jesus reviver, também nos fará reviver, nos ressuscitará no último dia para se apresentarmos com Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabendo que o Espírito Santo também nos ressuscitará. Aí eu estava na minha mente conversando com a palavra. Aí eu estava meditando a palavra. Aí o Espírito Santo me dando as revelações. Aí o Espírito Santo, fala isso, assim. Aí o Espírito Santo foi falando. Gente, morto fala, morto ouve, morto anda. Então, quando colocaram Jesus no sepulcro, naquele túmulo, ele já não falava mais, já não ouvia mais, já não andava mais, já não fazia mais nada, porque a matéria tinha morrido. Mas quando chega no domingo de manhã, o Espírito Santo vem entre Jesus. Aí quando o Espírito Santo entra, aí Jesus levanta. Aí começa a mexer os dedos, começa a se movimentar. Aí ele levanta, senta, começa a caminhar. Aí aquele que não enxergava na matéria começa a enxergar. Aquele que não ouvia começa a ouvir. Aquele que não falava começa a falar. Quando Maria chegou diante do túmulo, Jesus olhou para ela e disse: Maria. E ela disse: Rabboni, mestre. Jesus chegou por Maria. Porque Jesus já não estava mais lá morto. Jesus já não estava mais lá sepultado. Jesus estava atrás de Maria para conversar com ela, para falar com ela. Glória a Deus. Ressuscitado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto o Espírito Santo não entrou, Jesus não falou, Jesus não enxergou, Jesus não andou, Jesus não fez nada. Mas quando o Espírito Santo entrou, no terceiro dia, fez Jesus levantar, abriu os olhos de Jesus, abriu os ouvidos de Jesus e fez Jesus caminhar, fez Jesus falar e se apresentar para todos os discípulos. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você chegou aqui hoje morto. Talvez chegou aqui hoje sem ouvir direito, sem escutar direito. Talvez chegou cego espiritualmente. Talvez a palavra não tenha entrado mais em você. Talvez você não tenha mais dado crédito à palavra de Deus. E quando a pessoa para de obedecer, quando a pessoa para de acreditar na Bíblia, na pregação, na palavra de Deus, ela já está morta espiritualmente. Quando a pessoa para
de praticar o que está na palavra, ela já está morta espiritualmente. E Jesus está falando, se você entrou aqui hoje morto em alguma área na sua vida, hoje o Espírito Santo está entrando em você e está te excitando para você viver a vida eterna com Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, eu não ouvia. A partir de hoje, o Espírito Santo vai fazer você ouvir. Pastor, eu lia a Bíblia e não entendia. Quando você começar a ler a Bíblia, o Espírito Santo vai começar a te dar entendimento daquilo que está escrito. Porque hoje o Espírito Santo está abrindo os teus olhos. Pastor, eu não conseguia caminhar na fé, eu não conseguia viver conforme a palavra. Hoje o Espírito Santo vai te dar forças e vai te ensinar a viver conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus, gente. Quando o Espírito Santo entrou, teve vida. Na sexta-feira, Jesus estava morto. No sábado, de aleluia, Jesus estava morto. Mas no domingo de Páscoa, começou agora. Quando o Espírito Santo entrou, o que estava morto reviveu, ressuscitou. O que não falava, passou a falar. O que não ouvia, passou a ouvir. O que não cheirava, passou a cheirar. O que não caminhava, passou a caminhar. Jesus está falando, se você está morto hoje espiritualmente, hoje o Espírito Santo está entrando em você através dessa palavra e está ressuscitando todas as áreas da sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Está ressuscitando o seu enxergar, o seu falar, o seu ouvir, o seu caminhar, tudo diante de Deus. Jesus está ressuscitando no seu corpo para você receber a vida eterna, a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo entrou. Aí lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Deus diz assim, e recebereis poder e autoridade. Ele diz só poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando o Espírito Santo entrou no corpo de Jesus, na matéria humana, ele recebeu poder sobre a morte. Ele recebeu poder para ressuscitar e voltar à vida. Jesus está falando, quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele entra cheio de poder, cheio de virtudes. Ele entra com poder para você vencer a morte, para você vencer as tribulações, para você vencer a morte eterna e receber a salvação, a eternidade. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E hoje você está recebendo o Espírito Santo na sua vida. Hoje você vai para casa cheio do Espírito Santo. E é Ele mesmo que vai ressuscitar você e pessoas da sua família que estão mortas espiritualmente. Jesus vai entrar neles e vai trazê-los à vida, vai ressuscitá-los. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Jesus vai entrar neles e vai ressuscitá-los. Porque junto com o Espírito Santo vem poder sobre a vida. Quando Jesus desceu no inferno para pregar para as almas que estavam presas, algum demônio tocou em Jesus? Lúcifer conseguiu fazer alguma coisa? Porque ali ele já estava cheio de poder do Espírito Santo. Ele já estava com um poder máximo sobre a morte. Já tinha toda a autoridade e poder para vencer a morte, a autoridade do diabo. E quando Jesus estava pregando lá para as almas que estavam presas, Satanás só pôde ficar observando, não pôde fazer nada, porque o que estava em Jesus era maior que Satanás, era maior que o inferno, era o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.
Jesus está falando, quando o Espírito Santo de Deus estiver totalmente na sua vida, você pode entrar até no inferno, mas nem o inferno vai poder tocar em você. Nenhum demônio, nenhum espírito mal vai poder tocar na sua vida, porque o que está em você é maior que a morte, é maior que o inferno, é maior que o diabo, é maior que Satanás. É o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Fica de pé nesse lugar. E vai ser assim conosco. Enquanto o Espírito Santo não ressuscitar aqueles que estão sepultados, eles vão continuar o cadáver, vai continuar o pó. Mas quando o Espírito Santo vier para ressuscitar, quando Jesus vier ressuscitando, até aqueles cadáveres que virou pó, vai voltar a matéria, vai voltar a sua forma humana como era antes de morrer. E os que morreram na presença de Deus vão ressuscitar e vão viver dessa forma eternamente e não vão morrer mais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Quem entendeu a palavra? Então eu glorifico o nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé nesse. Oh, perdão, já está de pé, né? É o costume. Feche os olhos de mente, isso. Coloca a mão no seu coração. Ora assim, meu Deus, Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra ministrada na minha vida. Diga, meu Deus, eu creio que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Diga, meu Deus, eu creio que ainda que meu corpo morra, que meu corpo um dia dessa sepultura, diga, eu creio que o meu espírito vai reviver eternamente em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu vou terminar a reunião, eu posso pedir sua oferta em nome de Jesus? Pega aí seu dízimo, seu voto, sua oferta. Você que está nos assistindo, Deus abençoe poderosamente a vida, os caminhos de todos vocês. Fique na paz do Senhor Jesus e guarde essa palavra. Lembre-se, para você ser salvo, você tem que crer que Jesus é o seu Salvador. E se você morrer acreditando dessa forma, o seu corpo vai ser enterrado, mas o teu espírito vai reviver, porque o mesmo Espírito Santo que tirou o corpo de Jesus daquele túmulo, que fez Jesus sair da morte, é o mesmo Espírito que vai fazer o seu corpo reviver, ressuscitar para a eternidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém, gente? Levante aí seu dízimo, sua fé, seu voto.